Capítulo 8, a visão de um carneiro e de um bode. Esta visão do capítulo 8, ela vem, na verdade, não substitui a do capítulo 7. Na verdade, do capítulo 8 é uma visão em cima de fatos que já foram traçados no capítulo 7. Então é como se fossem camadas sobrepostas, uma em cima da outra, semelhante ao livro do Apocalipse. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar, aí você lembra que ainda estava na dominação babilônica, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Veja que aqui no capítulo 8, a visão substitui o sonho do capítulo 7, porque o sonho é quando a pessoa está dormindo, e já a visão é com a pessoa acordada. 2. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Quando ele fala de Suzã, Suzã era a capital do reino de Elão. Elão, uma nação ali também dominada pelos persas, medos persas, né? E na verdade, essa cidade de Suzã era uma residência de inverno dos reis da Pérsia, né? Os antigos tinham muito isso, os reis, né? Tinha residência de inverno, de verão, dependendo da época, eles se dirigiam para essa. Então, Suzã era a residência de inverno dos reis da Pérsia. Aí diz que ele estava ali junto ao rio Ulai. Rio Ulai, na verdade, é um rio próximo a Suzã, chamado também pelos gregos de Eulaios. O mesmo rio Ulai é chamado de Eulaios pelos gregos. Aí diz assim, versículo 3: e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Qual rio? Ulai. O qual tinha duas pontas. Pontas você lê chifre, e chifre, ponta, é poder. E as duas pontas eram altas ou grandes, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Aqui, na verdade, uma sendo mais alta do que a outra, é porque o império, na verdade, era medo-persa. Só que das duas nações, a Pérsia tinha mais, digamos assim, mais poder do que a nação da Média. Então é medo-persa, mas na verdade é invertido. A Pérsia tinha mais poder do que a Média. Então você vê que existem duas pontas, só que uma é mais alta do que a outra. Quer dizer, quer mostrar que uma tem um pouco mais de poder do que a outra. 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia. Meio-dia é o oriente, né? E nenhum dos animais você lê, dominadores, reis, podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Quer dizer, ninguém escapava do domínio. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Moral da história, isso aqui está falando da dominação dos persas, medos persas. Você vê que Nabucodonosor, no caso, Babilônia, não aparece mais. Aqui já está falando de um reinado a partir do medo persa. E está falando que ele tinha grande poder e dominava todos os povos da terra. 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a terra, mas sem tocar no chão. Se ele vem sem tocar no chão, ele vem voando. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Quer dizer, esse bode não tem dois chifres, ele tem um chifre só, muito poderoso. Veja e perceba que ele tem uma ponta só, mas na verdade um bode não tem um chifre só. O bode tem dois chifres, mas na verdade ele vem com uma ponta, que essa ponta simboliza o primeiro imperador, que vai ser Alexandre. Aí diz assim no 6, dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, no caso medo persa, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, quer dizer, as duas forças, né? Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Vamos entender bem o objetivo. O carneiro, na verdade, que tem duas pontas, é o Império Medo-Persa. E o bode que vem voando com uma ponta só é o Império Grego. E a ponta forte é o primeiro imperador, que foi Alexandre. Só que Alexandre não vai viver muito, então esse poder dele vai ser quebrado. O Império Babilônico, na verdade, foi derrotado pelo Medo-Persa mais ou menos em 539 a.C. E quando chegou em 333 a.C., o Império Greco-Macedônico quebrou o poder
né, do Medo Persa, e assumiu o domínio mundial, que aí equivale aos 4 animais do capítulo 7 e mais a estátua de Daniel do capítulo 2. Aí diz assim no 8: e o bode se engrandeceu em grande maneira. Isso aqui foi Alexandre Magno, né? O primeiro. Mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Quer dizer, a morte de Alexandre, que aconteceu em 323 antes de Cristo. Na verdade, ele morreu novo. Ele morreu novo em 323, ele aos 30 anos de idade, ele morreu. Aí diz aqui: e subiram no seu lugar 4 também notáveis. 4 o quê? 4 pontas, para os 4 ventos do céu. Essas 4 pontas que sobem aqui, na verdade, simbolizam o quê? Justamente os 4 reinos, chamados 4 reinos helenísticos, tá? Mas os 4 reinos helenísticos não são contados como impérios, mas sim reinos. Porque quando Alexandre morreu, não tendo descendente, herdeiro, o império dele foi dividido para seus 4 generais. Os 4 generais de Alexandre Magno receberam essa divisão, fundando 4 grandes Alexandrias. Foi para Antígono, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Desses 4, 2 fazem parte do contexto bíblico e da Palestina, que no caso é o reino da Alexandria, no caso de Ptolomeu, e a Alexandria da Síria, que no caso era a Alexandria de Seleuco. Isso aí nós vamos falar mais à frente. Então, dessas 4 pontas, no caso, passou a ser a nova dominação mundial para aquela época. 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia. Meio-dia é Oriente. E para o Oriente e para a Terra Formosa. A Terra Formosa é Jerusalém. Vamos entender. Então nós entendemos aqui, nós vemos claramente, que está falando de uma dominação que é vencida por outra. Essa nova dominação, que é o Império grego, ele vai ser dividido em 4. E desses 4 vai sair uma ponta pequena. Mas você lembra que nós já falamos da ponta pequena lá no capítulo 7. Porque essa ponta pequena, ela simbolizou no passado Antíoco IV Epífanes. Nós já falamos aqui no capítulo anterior. Só que essa dominação, ela vai ser uma dominação que afrontará todos os cultos relativos aos antepassados, até a adoração aos astros e etc. E veja que essa ponta pequena vai fazer guerra contra a Terra Santa, a Terra Formosa. Então nós entendemos o quê? Que essa ponta pequena, no passado sendo Antíoco IV Epífanes, no futuro prefigura o quê? O anticristo. E o anticristo surgirá. E se você percebeu, aqui está falando de uma mudança de dominação no passado. Mas atualmente nós também temos essas dominações mudando. É só você perceber, você vai ver que o mundo está passando por muitas mudanças, o que vai nos levar à chamada nova ordem mundial. Então isso aqui não somente era algo do passado, mas é algo para o presente também. E aqui diz que essa ponta tinha muito poder, né? Diz aqui: se engrandeceu até ao exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. O que é isso? Aqui está falando de uma dominação de um camarada que, na verdade, não reconheceu nenhum tipo de adoração. Isso trata da arrogância de Antíoco IV Epífanes. Eu já falei, Epífanes significa Deus manifestado. Porque ele, com a sua arrogância, ele se elevou acima dos próprios deuses pagãos cultuados por seus ancestrais. E, acima de tudo, se levanta contra o Deus dos deuses, que é o Senhor, né? À toa que ele foi pro templo, né? Aqui diz que as estrelas do céu pisou por terra e não levou em conta nada, o Antíoco Epífanes. E o anticristo também vai fazer a mesma coisa. Olha no 11. E se engrandeceu ao príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? O príncipe do exército é o próprio Deus. Porque, na verdade, aqui é ele que domina sobre todos os outros. Então, quer dizer, ele vai contra o príncipe dos príncipes, que na visão do Antigo Testamento é Deus, na visão do Novo Testamento é Jesus. E ali diz, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, ou sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, porque ele chegou a Jerusalém e profanou o santuário, que nós falamos, né? Aquele período ali negro da história, quando ele chegou e profanou o santuário, ali entre 175 e 164 a.C. Aí diz aqui no 12, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou.
Veja que aqui diz que ele prosperou. Por que ele prosperou? Porque tudo isso acontece dentro de uma permissividade divina. Por isso que lá em Tessalonicenses fala que Deus, ele envia o espírito do erro para trabalhar nos filhos da desobediência. Então o Antíoco Epífanes, ele aniquilou todo o sistema, o que o anticristo vai fazer no futuro. 13. Depois ouvi um santo que falava. Quando você lê santo, é anjo. E disse outro santo aquele que falava, 2 anjos. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Olha só a pergunta que está em pauta aqui. O período de dominação. Esse período de dominação equivale ao período que Antíoco IV Epífanes, ele prevaleceu em Jerusalém até ele ser expulso pelos macabeus. Isso aconteceu em 165 a.C. Agora, no período do anticristo, ele também vai dominar durante um período até ele ser expulso. Olha no 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e os sacrifícios e o santuário será purificado. Moral da história. Isso aqui equivale a 3 anos e meio, ou 3 anos, né? No passado foi o período em que ele dominou. 65, 66, 67, né? 68, por aí, né? Ou invertido, né? 68, 67, 65. E também prefigura o anticristo na dominação, quando ele profanará o santuário colocando a imagem da besta. E o Antíoco colocou a imagem da besta também no templo, que foi uma estátua a Zeus. Aí diz mais aqui, ó, até que seja purificado. No passado foi purificado ali em torno de 165, 166 a.C. E no futuro será purificado com a volta de Cristo. Aí ele diz aqui, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança do homem, porque ele não está entendendo nada. Aí Deus envia um anjo. Quem é esse anjo? Gabriel aqui. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, que é o rio, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Como nós sabemos que Gabriel é um anjo mensageiro, é o mesmo que apareceu a Maria e a Zacarias também, não é? Então, na verdade, ele é mensageiro, ele traz uma interpretação. Mas, na verdade, nós entendemos, e vejamos isso aqui muito bem, que esses fatos aconteceram num período da história, quando o templo foi profanado e os macabeus expulsaram Antíoco Epífanes e automaticamente purificaram. E vai acontecer também no tempo futuro. No versículo 17. E veio perto de onde eu estava, quem? O anjo, né? E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Ele está dizendo assim, ô Daniel, essa visão tu não vai entender 100% agora, porque ela só será revelada no tempo do fim. 18. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. E ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Porque sempre que Deus fala, ele fala com a pessoa em pé, ou de pé, ou acordado, nunca com o elemento caído. Isso é claro, foi com Ezequiel, está sendo com Daniel, com João. 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então ele está falando, a ira é a ira do Deus Todo-Poderoso, que está lá no Apocalipse 19, 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, que eu já falei aqui, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, que eu também já falei. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, que é Alexandre Magno. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Quer dizer, são os 4 reinos helenísticos, como eu falei, Cassandro, Antígono, Ptolomeu e Seleuco, né? E diz assim, que não vai ter a mesma força, né? 23. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, prevaricadores são os que quebram a lei, né? Se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Esse daqui é o Antíoco Epífanes, que foi no passado, Seleucida, e esse aqui é o anticristo no futuro. 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, porque o poder não vem dele, o poder é do diabo. E destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, quer dizer, vai fazer o que quiser. E destruirá os fortes e o povo santo. A mesma questão. No passado, Antíoco Epífanes perseguiu os santos de Deus, os servos.
E no futuro o anticristo vai perseguir também. Por isso que vai haver, vão existir vários mártires, né? Em virtude dessa rejeição ao domínio da besta. Agora aqui também fala no sentido de que ele é bom de adivinhações. Por quê? Ele é segundo a eficácia de Satanás, é o que diz em Apocalipse 13. São sinais e prodígios da mentira. 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, que eu já falei, né? No sentido de ser um poder que vem de Satanás. 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Porque ele é filho do diabo, então ele é enganador e pai da mentira. Então o filho não pode ser diferente, né? E no seu coração se engrandecerá. E, por causa da tranquilidade, destruirá muitos. Essa tranquilidade é o período da falsa paz que acontecerá na terra, por influência do próprio diabo, né? E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Príncipe dos príncipes, você lembra, no passado, é o próprio Deus. É o Deus criador sobre todas as coisas. E no futuro, Jesus. Mas sem mão será quebrado. Por que sem mão será quebrado? Porque a pedra que desce é o reino de Cristo, que aniquila todos os impérios terrenos. 26. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão. Tipo assim, a visão que tu teve da tarde e da manhã é justamente o sinal de que tudo vai acontecer no ciclo e na hora certa. Tu, porém, encerra a visão, quer dizer, fecha a profecia, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E bota dia nisso. Cronos falando, né? No Kairos é muito rápido. 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Vamos entender aqui essa parte. Aqui diz que Daniel enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Por que ele enfraqueceu e ficou enfermo? Primeiro, porque ele estava debilitado. Porque no período dessas revelações, ele ficava perturbado e automaticamente ele se separava e ficava em jejum. Ele ficava sem comer, se abstendo de comida, isso enfraquecia o corpo. E pela excelência das revelações, que eram muitas, e aquilo ali causava uma aflição interior. Então, na verdade, ele estava abatido fisicamente e mentalmente, mas não espiritualmente. É aí que a pessoa tem que entender. Isso aqui é, na verdade, um abatimento físico pela falta da comida e um abatimento mental por causa das informações não reveladas 100%. Mas espiritualmente ele está 100% porque ele está ligado em Deus. Agora ele fala que se levantou foi tratar do negócio do rei, porque ele tinha um cargo. Ele não podia largar tudo e ficar somente dedicado àquelas questões. E diz assim: e espantei-me da visão e não havia quem a entendesse. Sinal de que ele contou para algumas pessoas e ninguém conseguia nem entender, nem revelar nada. E como nós falamos, nem Daniel entendeu tudo como nós entendemos aqui hoje. Porque quando nós lemos Daniel hoje, nós estamos lendo ele à luz das revelações que já foram passadas ao longo de toda a Bíblia e principalmente também do livro do Apocalipse. Você percebe que é um livro é um capítulo importante, mas o 8, na verdade, tem muito a ver com o 7. Simplesmente ele é mais concentrado. Este foi Daniel, capítulo de número 8.